Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu venho aqui trazer mais uma vez uma palavra forte, uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai abrir os seus olhos espirituais e você vai começar a enxergar por que você passa por tantas lutas. Eu tenho certeza que esta mensagem vai trazer paz, direção, você vai se sentir muito mais confiante e principalmente você vai conseguir se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre o papel que as provações têm na nossa vida. Afinal de contas, todos nós passamos por momentos ruins, não é verdade? Quem nunca sofreu uma injustiça, uma perseguição? Quem nunca foi caluniado e teve a sua honra colocada em dúvida, não é verdade? Eu mesmo, irmãos, já passei por muitas situações que vocês nem podem imaginar. Mas hoje eu agradeço ao Senhor por tudo que eu passei, pelos desertos que pareciam que nunca iriam acabar. E hoje eu vejo quantas lições preciosas Deus me ensinou e por isso eu quero compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi ao longo da caminhada e ao final eu quero orar por você, pela sua família. Eu sempre tenho orado aqui por vocês e eu posso dizer com certeza, com firmeza, Deus tem algo grandioso na sua vida. A Bíblia diz que os planos do Senhor são de bênçãos e são de paz, para nos dar um futuro abençoado. Então, meu irmão, pode ter certeza, as lutas que você tem passado parece que estão aumentando, mas é porque o diabo sabe que Deus está preparando algo grande e por isso eu sempre peço que vocês continuem comigo aqui. Não podemos quebrar essa corrente de fé, essa corrente de oração, ela tem crescido cada vez mais e é tão importante também que você compartilhe. Envie nos grupos de WhatsApp, sempre quando terminar a oração, eu peço para você compartilhar. É só você clicar no botão compartilhar que está bem aqui abaixo do vídeo e também inscreva-se no meu canal. Irmãos, muitos de vocês têm me acompanhado aqui, mas ainda não se inscreveram ou então não ativaram o sininho da notificação. E é por isso que muitas vezes vocês não são avisados, tá ok? Então clica no botão inscrever-se, vai lá no sininho, eu vou esperar um pouco até que você faça isso, porque eu quero te abençoar todos os dias. Eu quero ajudá-los a ter intimidade com Deus. Irmãos, a minha avó, ela foi uma mulher de oração, uma mulher de fé, e sempre quando as pessoas pediam oração a ela, sabe o que ela dizia? Olha, eu até posso orar por você, mas a água que eu bebo não pode matar a sua sede. Irmãos, eu acho isso muito profundo e por isso eu digo a vocês, vocês podem ter um relacionamento com Deus, vocês precisam ter intimidade com o Senhor. Por isso é tão importante você ouvir a palavra aqui e também orar junto comigo. Amém? Eu tenho recebido diversos testemunhos, as pessoas me param na rua e elas comentam o quanto Deus tem feito na vida delas. Ontem mesmo uma mãe me disse que ela ouviu a minha oração lá no quarto do filho dela e ela achou aquilo muito estranho porque o filho não tem esse hábito de ouvir orações. E quando ela chegou lá no quarto, irmãos, para surpresa dela, o filho dela estava ajoelhado, chorando. E ela então ficou quietinha, ela deixou ele lá na presença do Senhor. E ela me contou esse testemunho tão lindo. Então eu não tenho dúvidas de que essa obra não é minha, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E desde já eu te agradeço, porque toda vez que você compartilha, você também está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E antes de começarmos a mensagem, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um outro testemunho também maravilhoso de um homem chamado Miguel. Ele mora lá no Acre, ele é caminhoneiro e ele diz que sempre quando ele entra no caminhão, ele faz uma oração e ele deixa tocando as orações do meu canal. E esses dias atrás, logo depois que ele fez a oração da noite, ele estava dirigindo rumo ao litoral da Bahia, quando ele ouviu uma voz falar ao seu coração: Miguel, para o caminhão ali no posto. Aquele motorista então começou a falar com Deus: Deus, mas eu não posso parar aqui porque eu já abasteci o veículo e eu preciso chegar com a carga em Salvador antes de amanhecer. Mas então esse moço me disse que naquela hora o coração dele fechou, o coração dele estava muito apertado e ele sentiu Deus falando com ele novamente: Miguel, para o caminhão no posto. E o que é mais interessante, irmãos, naquela oração que eu estava fazendo à noite, eu estava falando da importância da gente obedecer a Deus nos pequenos detalhes. E foi então que ele pensou: não pode ser coincidência, o pastor está falando exatamente sobre isso. E foi então, irmãos, que sem entender o que estava acontecendo, ele desceu e ele sentiu um cheiro de queimado muito forte que estava vindo debaixo do caminhão.
era um problema grave no freio do caminhão. Então um mecânico que trabalhava na oficina do posto, ele deu uma analisada no caminhão e ele disse para Miguel que se ele continuasse a viagem, com certeza ele sofreria um acidente na serra que estava se aproximando. Então naquele momento, esse irmão caiu de joelhos no chão e ele chorou agradecendo a Deus pelo livramento. Aquele mecânico consertou o defeito e poucas horas depois Miguel seguiu viagem. Glória a Deus, irmãos, olha que história maravilhosa, não é verdade? Eu me lembrei aqui do meu sogro, ele sempre fala isso para mim. Quando alguma coisa está te impedindo de viajar, quando algo aparentemente ruim acontece, simplesmente agradeça ao Senhor. Você não sabe o que tem lá na frente. Talvez Deus já esteja te livrando, te dando um grande livramento. E é por isso que é tão importante obedecermos a Deus. Amém? Irmãos, nós vamos começar com a mensagem agora e depois nós já vamos orar. Mas o que eu senti no meu coração aqui é em relação a vocês que têm passado por provações, por lutas. Você está debaixo muitas vezes de opressão maligna e você nem sabe o porquê você fica triste, porque você se sente sozinho, vem aquele aperto no coração e você começa a pensar em morte, você começa a pensar em derrota. Irmãos, nós não podemos subestimar o poder do inimigo. O diabo, ele é astuto, ele muitas vezes sopra na nossa mente tantas mentiras. Mas uma coisa nós devemos ter certeza, Deus está no controle de tudo. O poder do inimigo é limitado, ele não pode tentar contra a sua vida sem a permissão de Deus. Por isso, irmãos, eu quero falar aqui sobre provações, momentos difíceis que você tem vivido. Eu quero te mostrar aqui 3 razões por que você tem passado por lutas. A primeira delas é que as provações servem para te fazer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, eu estava lendo aqui Mateus capítulo 9, que fala daquela passagem em que um homem paralítico foi levado numa maca pelos seus amigos e eles então não conseguiram entrar na casa porque havia uma multidão lá na porta e Jesus estava lá dentro da casa. Eles então tiveram tanta fé e eles conseguiram subir o amigo lá pelo telhado e eles abriram o telhado e desceram aquele homem paralítico. E a Bíblia diz que quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele disse o seguinte: olha o que está escrito no versículo 2. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E então, naquele momento, alguns religiosos que estavam ali começaram a questionar Jesus e eles disseram: quem é você para perdoar pecados? Mas então Jesus deu uma resposta para aqueles homens, está no versículo 6. Olha o que está escrito. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Olha que lindo, irmãos, olha que testemunho maravilhoso. Imagine alguém que não pode andar, pense em alguém que não pode fazer nada e depende totalmente das outras pessoas. A paralisia realmente é um desafio, é uma provação na verdade, e era essa a situação daquele homem. Mas a Bíblia diz que Jesus viu o paralítico além do seu problema físico. Ele enxergou o seu problema espiritual e perdoou os seus pecados. E aí fica a lição aqui para nós, irmãos. As lutas que nós passamos e que nos paralisam são mais do que situações físicas ou emocionais. Elas são espirituais, causadas pelos nossos pecados. É por isso que você precisa pedir perdão a Deus por tudo que você tem feito e você precisa ter um encontro com Ele para que o Espírito Santo te toque e Ele te cure de uma vez por todas. Então essa é a primeira razão por que a gente passa por provações, porque Deus está permitindo isso para nos atrair até Ele, nos convencer dos nossos erros, das nossas atitudes erradas e pela sua graça Ele vem transformando o nosso coração e Ele então nos dá a salvação quando colocamos a nossa fé em Jesus. Amém? E em segundo lugar, as provações servem para revelar até que ponto a palavra de Deus tem profundidade na sua vida. Se nós lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ver Jesus contando a parábola do semeador. E quando ele falou sobre as sementes que são lançadas no terreno pedregoso, cheio de pedras, ele fez a seguinte afirmação. Eu quero ler com você Marcos, capítulo 4, o versículo 16 e o 17. Olha o que está escrito. Como a semente lançada em terreno pedregoso, muitos ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Olha isso, irmãos. Aqui Jesus está dizendo sobre as pessoas que não têm profundidade com a palavra. Então, quando vem uma provação, quando alguém critica a sua fé, alguém te desmoraliza, alguém zomba de você, é nessa hora que a sua fé está sendo provada. Porque as dificuldades, elas são importantes para revelar se nós realmente estamos com fé em Deus ou se simplesmente é algo passageiro, é algo superficial. E essas provações, irmãos, também é para mostrar para as outras pessoas o quanto você está firme com Deus, o quanto Deus está na sua vida. E a Bíblia diz no Salmo 40, o versículo 3, que muitas pessoas verão essas coisas, elas temerão e passarão a confiar em Deus. Então é essa certeza que você tem que ter no coração. Tudo está sendo observado por Deus, pelo diabo, pelas pessoas, e você precisa ter uma atitude de fé. Não é hora de você abandonar o barco, mas é hora de você ficar firme. Amém? Ai de nós, irmãos, se não fossem as provações, se não fossem os desertos, nós não teríamos estrutura para suportar as bênçãos. Isso mesmo, as bênçãos trazem também um peso, porque é um peso de responsabilidade, de maturidade que nós devemos ter. E é por isso, irmãos, que as provações vêm para nos firmar cada vez mais na presença do Senhor. E eu quero ler um versículo que está em Romanos capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Irmãos, por fim, eu quero dizer para você que as provações, elas servem para nós ajudarmos os outros que estão passando pelas mesmas lutas. Não adianta, irmãos, é através das tribulações, dos sofrimentos, que nós temos a oportunidade de conhecer a graça, a misericórdia, o amor e a presença de Deus na nossa vida. São nesses momentos também que nós recebemos o consolo do Espírito Santo, o mesmo consolo que Jesus recebeu no Getsêmani, quando ele estava passando por tantas aflições, ao saber que ele seria morto. Se você ler na sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 1, lá está escrito que Deus nos consola em todas as tribulações, para que a gente console os outros com a mesma consolação que nós recebemos. Então, meu querido irmão e minha irmã, esse sofrimento que você está passando, essa dor que você está sentindo, é para que você consiga entender o que muita gente passa, e Deus pode te usar. Quantas vezes eu contei os meus testemunhos aqui, as minhas experiências, e isso serviu de refrigério para muita gente. Talvez você que está me ouvindo aqui, você tenha algum testemunho para contar de algo que Deus fez na sua vida, porque você se inspirou em alguém, em alguma vitória que outra pessoa teve e você começou a acreditar que com você também daria certo. Então essas são as razões, irmãos, porque a gente passa por lutas. A gente não entende, a gente chora, muitas vezes até se desespera, mas Deus está no controle. Então aquieta o teu coração e eu quero orar por você agora. Se você puder, você vai orar também. E aproveitando aqui, eu quero fazer um convite a você que ainda não faz parte da jornada da fé. Essa jornada é um movimento que eu criei aqui na internet para que você possa se fortalecer no dia a dia. Quando você estiver aí na sua casa, no seu trabalho, você vai poder ler uma mensagem de fé e ao mesmo tempo você vai conhecer mais da Bíblia, mais da palavra e poderá ajudar outras pessoas. E como funciona essa jornada da fé? São 3 livros que eu escrevi e eu estou te entregando no formato digital para que você tenha acesso no seu celular onde você estiver. E através desses 3 livros você vai conseguir se aproximar de Deus, porque todas as mensagens que eu escrevi ali são separadas por temas, são mensagens curtas para você ler uma a cada dia, tá bom? Então como você pode participar? É só você clicar no link que está aqui embaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário que eu deixei fixado. E se você preferir, você pode acessar o site diretamente www.jornadadafé.com.br, tá bom? Mas agora não clique ainda, vamos orar primeiramente e depois você pode acessar o site, tá bom? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado de uma maneira tremenda, maravilhosa. Pai, quantas vezes nós pensamos em desistir,
mas o Senhor nos sustentou com as tuas poderosas mãos. Quantas vezes, meu Pai, o choro, ele percorreu sobre o nosso rosto. Quantas vezes as lágrimas eram o nosso único consolo, mas o Senhor recebeu cada uma delas. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Se nós acordamos hoje, é porque o Senhor ainda tem um propósito na nossa história. E, meu Deus, eu não conheço pessoalmente cada um desses irmãos, mas eu te peço, meu Pai, cobre cada um deles com o teu sangue, Jesus. As tuas mãos ensanguentadas sejam colocadas sobre a vida de cada pessoa, que cada pessoa seja liberta, transformada, livre de toda a opressão maligna. Tem pessoas aqui, meu Pai, que não têm conseguido orar, elas estão amarradas espiritualmente, a vida está travada. Meu Pai, não permita que elas continuem assim. Eu repreendo toda obra maligna, todo plano de Satanás seja frustrado em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, eu te peço de uma vez por todas, fortaleça essa pessoa e dê graça para ela suportar as provações. Pai, que ela não se sinta mais sozinha nos seus momentos de dor e tristeza, porque eu tenho certeza que tudo está debaixo da tua direção, da tua vontade soberana. Oh, meu Pai, mostra a esse irmão e essa irmã que o Senhor está bem aqui, batendo na porta de cada coração, esperando que essa pessoa abra, esperando que essa pessoa entregue os problemas e a vida dela nas tuas mãos. Pai, eu te peço, receba cada pessoa no teu altar. Essa pessoa que está doente na alma, doente no corpo, Jesus, cura ela agora. Eu ministro a cura do Senhor. Está vindo da cabeça à planta dos pés. A libertação espiritual está acontecendo agora e o perdão dos pecados. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te entrego cada uma dessas pessoas e eu já te agradeço por essa corrente de fé que não foi abalada, não foi quebrada, porque muitos têm compartilhado, Pai, e essa corrente vai crescer. Eu profetizo que será um novo tempo a partir de hoje. Este canal vai crescer para a honra e glória do Senhor e mais vidas serão salvas, tocadas e abençoadas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, estou tão feliz por este momento. Estou sentindo uma paz que eu sei que vem do Espírito Santo. Irmãos, é tão bom quando a gente passa pela prova e a gente é aprovado por Deus. Então nós recebemos a coroa da vida, conforme está escrito na Bíblia. E eu quero, irmãos, que essa jornada continue, essa jornada de fé. Então clique agora no link que está aqui na descrição. Vai lá, você estará abençoando o meu ministério e fazendo com que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? E não se esqueça também de compartilhar. É só você clicar no botão compartilhar que está aqui abaixo do vídeo e envie para os grupos de WhatsApp. Escolha aí pelo menos umas 3, 5, 10 pessoas no WhatsApp. Eu tenho certeza que muitas delas estão precisando ouvir a palavra do Senhor e você pode ser um canal de bênção na vida delas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.